Olá, eu sou o professor André Zetec. Nesta aula iremos ver módulo de direção e sentido do campo elétrico criado por uma carga pontiforme e o campo elétrico entre duas placas paralelas com cargas de sinais opostos. Então vamos voltar na nossa última aula, onde nós tínhamos uma carga, que era a que estava gerando o campo elétrico, e uma outra carguinha pequenininha, uma carguinha de prova. Então, essa é a carga que gera o campo elétrico e essa é a carga que eu coloco para estudar. Bom, a gente sabe que aqui existe uma força e essa força tem a mesma direção da linha que une as duas cargas. E nós vimos que essa força ela está apontada para cá, considerando as duas cargas positivas, acontece uma força de repulsão. Então, aqui é a força elétrica. E nós já vimos que a força elétrica ela é igual a Q vezes o campo elétrico. Sendo que, se a carguinha for positiva, módulo de campo elétrico, quer dizer, o vetor campo elétrico e o vetor força possuem a mesma direção e o mesmo sentido. Então, neste ponto, para onde que está o campo elétrico? O campo elétrico está para fora. Então, aqui está o nosso campo elétrico. Então, eu posso falar que se a carga for positiva, o campo elétrico é para fora. Agora, se a carga for negativa, aí o sentido do campo elétrico será diferente, será para dentro. Então, resumindo, vamos desenhar aqui uma partícula positiva. O campo elétrico, como que ele é? Ele é radial. Radial para fora, ok? Então, aqui, ó, sempre radial para fora, ok? Pode ser para cá, pode ser para cá. Sempre passando pelo centro. Como é pontual, né? Então, o centro é o centro da própria circunferência. Positiva para fora, porque o campo elétrico e força possuem a mesma direção e o mesmo sentido se a carga for positiva. Então, nós já vimos a da positiva. E a da negativa, como é que seria? Vamos colocar aqui uma partícula negativa. Uma partícula negativa também é radial, só que ao invés de ser para fora, o campo elétrico agora é para dentro, ok? Sempre assim, ok? Aqui, pode ser aqui, sempre apontando para dentro da carga. Alguns livros falam campo de aproximação para carga negativa e de afastamento para cargas positivas, ok? E se eu tiver cargas próximas? Por exemplo, se eu tiver uma carga negativa, se eu tiver uma carga negativa e uma positiva próxima, o que vai acontecer? Opa! Eu vou ter o que eu chamo de linhas de força. E como que essas linhas de força são? Elas apontam mais ou menos dessa forma aqui, tá? Eu vou colocar algumas linhas a mais desse lado, sendo que elas saem da positiva e chegam na negativa, tá? Só para constar, essa daqui é a negativa e essa daqui é a positiva. Se eu chamá-la de carga 1 e de carga 2, qual que tem o maior módulo? Qual que possui a maior carga? Independente do sinal, ser positivo ou negativo. Eu posso afirmar que o módulo da carga 2 ela é maior do que o módulo da carga 1. E por que eu posso afirmar? Porque existem mais linhas de campo chegando na carga negativa do que saindo da carga positiva, ok? E se as duas cargas forem de mesmo sinal, por exemplo, duas carguinhas positivas, como é que seria a configuração?
Aí a configuração das linhas de força, que nós chamamos, seria mais ou menos essa daqui, ok? Você tem aqui no centro nada, tá? Que você não tem linhas de força, tá? Então aqui no centro o campo elétrico eu posso falar que ele é zero. Aqui no centro ele é nulo, claro, considerando as duas partículas positivas. Qual a diferença se fossem duas positivas ou se fossem duas negativas? As linhas de força, né? Ao invés de apontar para fora, apontariam para dentro. Essas daqui apontam para fora. Opa, errei essa daqui. Sempre para fora. Se fossem cargas negativas, a única diferença é que apontariam para dentro. Ok? Bom, voltando aqui um pouquinho, vamos abrir aqui essa força Q vezes Z. Então, o módulo da força elétrica é igual a Q vezes E. E essa força elétrica, na realidade, é a lei de Coulomb. Como é que é a lei de Coulomb? É a constante multiplicando pelo módulo da carga, a carga grandona, módulo da carga pequena, isso daqui dividido por d elevado ao quadrado. Isso é igual ao módulo do Qzinho ali, vezes o campo elétrico. Perceba o seguinte, o Qzinho está nas duas partes da equação. Então, eu consigo chegar na equação do campo elétrico. Como que eu posso calcular o campo elétrico? É a constante, que depende do meio, que nós já vimos, multiplicado pela carga que está gerando o campo elétrico. No caso, seria essa carga aqui grandona, dividido por d elevado ao quadrado. Então, essa daqui é a forma com que você vai calcular o campo elétrico em qualquer ponto, ok? Isso daqui é de uma carga pontiforme. Agora, vamos imaginar que você tenha uma distribuição de cargas. Então, vamos colocar aqui uma carga 1, uma carga 2. Vamos colocar aqui também uma carga 3. Eu vou colocar, sei lá, essa daqui é positiva, porque vermelho a gente está trabalhando positivo, essa positiva e essa negativa. Por exemplo, estou dando um chute. Eu quero calcular, eu quero medir o campo elétrico no ponto P. Aqui é um ponto, não tem nenhuma carga. Eu quero medir o campo elétrico nesse ponto. O que eu vou fazer? Eu vou ver como é que está o campo elétrico criado por cada uma das cargas. Então, aqui, ligo por uma reta, ligo por uma reta e ligo também por uma reta. Deixa eu tirar o P daqui. Coloquei aqui. Beleza. Então, eu vou chamar aqui de carga 1, de carga 2 e de carga 3. Beleza? Como é que está o campo elétrico? Essa carga positiva, ela gera um campo elétrico. E como que é esse campo elétrico? No ponto P, para fora. Por que para fora? Porque ela é uma carga positiva. Para fora. E a 2? Como é que está a 2? A 2 está para fora, está para cá também. E a 3, como é que é? A 3 é negativa. Se ela é negativa, ela é para dentro, é de aproximação. Então, o que eu teria que fazer? Eu teria que calcular quanto que vale o módulo, ou seja, o valor do campo elétrico 1, o valor do campo elétrico 2 e o valor do campo elétrico 3. Depois que eu fizer tudo isso, o que eu tenho que fazer? Uma somatória vetorial. Normalmente, os ângulos que caem aqui não são quaisquer ângulos, né? São ângulos notáveis, principalmente 90 graus. Sendo 90 graus, você faz por Pitágoras, ou senão você vai somando 2 a 2. Tá? Isso daqui é uma soma
vetorial. Então, quem que é o campo elétrico resultante? É o E1 mais o E2 mais o E3. Neste caso, na realidade, aqui são quantos você tiver, ok? Você vai somando quantos você tiver, tá? Até chegar no finalmente. Agora, se você tiver duas placas paralelas eletrizadas com sinais opostos, então, por exemplo, aqui eu vou colocar partículas positivas e do outro lado eu vou colocar as negativas. 2, 3, 4, 5, para ficar igual ali, tá? Bom, quando tiver duas placas paralelas de sinais opostos, acontece uma coisa muito interessante. Aqui eu vou colocar alguns pontos, tá? Vou colocar, por exemplo, 3 pontos, quaisquer. E eu quero saber como que é esse campo elétrico. O campo elétrico, ele vai apontar da esquerda para a direita. Por que ele vai apontar da esquerda para a direita? Porque da placa positiva é para fora, né, de afastamento, e da carga negativa é de aproximação. E quando você tem essa situação, ocorre uma coisa muito importante e muito interessante. O campo elétrico, em todos os pontos, ele possui a mesma direção, o mesmo sentido e também o mesmo valor. Então, o campo elétrico nesse ponto, ele é igualzinho a deste ponto, ele é igualzinho deste ponto. Isso daqui nós falamos que estamos em um campo elétrico uniforme. É tão bom que a gente está no céu, campo elétrico uniforme. Se o campo elétrico é uniforme, acontece um outro detalhe também. Força é Q vezes E. Se esse daqui ele é constante, e essa carguinha, por exemplo, se eu jogar uma carguinha Q aqui, por exemplo, essa carguinha estará submetida a uma força. E essa força é constante. Valendo força constante, eu posso utilizar, por exemplo, massa vezes aceleração. Se a aceleração é constante, quer dizer que o movimento é uniformemente variado. Eu posso trabalhar com sorvetão, posso trabalhar com Torricelli, se eu precisar, com todas as equações no movimento uniformemente variado. E eu também posso trabalhar com o trabalho. Afinal, o trabalho é força vezes distância vezes cosseno do ângulo. Isso daqui tudo eu posso trabalhar dentro dessas duas placas paralelas. Bom, de campo elétrico é isso que você precisa saber. Eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, clique no curtir, compartilhe, comente. Clique no FR para se inscrever ou clique aqui para agendar uma aula particular via Skype. Muito obrigado. Até a próxima.